Salvador, 1832. Uma cidade que respira pelos poros da escravidão. Nas ruelas estreitas do Pelourinho, o cheiro de suor mistura-se ao aroma do azeite de dendê e ao sangue que mancha os paralelepípedos. É aqui, nesta Bahia colonial, que nossa história começa. E ela não é para os fracos de coração. Imagine por um instante, 7 mulheres, 7 vidas. 7 almas arrancadas da África e vendidas como gado. E um homem chamado Joaquim Rodrigues de Almeida, conhecido por todos como o Senhor de Engenho, mais próspero e temido da região do recôncavo baiano. Mas o que esse homem fazia todos os dias com essas 7 escravas? O que acontecia nos porões escuros de sua fazenda? A resposta vai chocar você. Você está no canal Ecos da Escravidão. Aqui, cada vídeo é uma viagem no tempo, onde revivemos as páginas mais obscuras do Brasil imperial e do período colonial. Não são lendas, são temas reais, inspirados em acontecimentos documentados, mas narrados de forma intensa e humana, para que você sinta na pele como era viver no tempo da senzala, do Pelourinho e dos engenhos. Revelamos histórias reais do Brasil imperial e do colonialismo, sem filtros e sem máscaras. Foram horas de pesquisa em documentos esquecidos e registros ocultos para trazer este conteúdo até você. Deixa o seu like, comenta de onde nos acompanha e como imagina que teria sido viver no tempo colonial. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e a espalhar essa memória que a história tentou apagar. Joaquim Rodrigues de Almeida não era um homem qualquer. Aos 42 anos, ele controlava mais de 300 escravizados em suas terras. Seu engenho, a Fazenda Santo Antônio, era uma máquina de moer cana e moer vidas. Os canaviais se estendiam até onde a vista alcançava, e o cheiro adocicado do melaço contrastava com o grito surdo dos açoites que ecoavam pela propriedade. Mas em março de 1832, algo mudou. Joaquim chegou ao mercado de escravos de Salvador com uma lista muito específica. Não queria homens fortes para o eito, não buscava mulheres robustas para as plantações. Ele procurava algo diferente. Algo que fez até mesmo os comerciantes mais endurecidos da praça levantarem as sobrancelhas. Quero 7 mulheres, disse ele ao mercador português, o capitão-mor Antônio Pereira da Silva. Mas não qualquer mulher. Quero as que sabem ler, as que foram educadas nas casas grandes, as que conhecem línguas. Antônio quase engasgou. Senhor de engenho, com todo o respeito, essas mulheres custam o triplo do preço normal. E para quê? Para a lavoura, qualquer negra serve. Joaquim o interrompeu com um olhar gélido. Eu não perguntei sua opinião. Perguntei se o senhor pode me conseguir o que peço. E conseguiu. Em 2 semanas, 7 mulheres foram trazidas de diferentes pontos da Bahia. Maria Benedita, que havia sido criada numa casa de portugueses ricos em Salvador e sabia francês. Josefa, que aprendera a ler e escrever com um padre jesuíta antes de ser vendida. Luciana, que tocava cravo e cantava árias. Esperança, Teresa, Felicidade e Rosa, cada uma com alguma habilidade rara, algum conhecimento que as diferenciava das demais escravas. O que Joaquim pretendia fazer? Os rumores começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Alguns diziam que ele montaria um harém, como os turcos orientais. Outros sussurravam que suas intenções eram ainda mais perversas, mais depravadas. A esposa de Joaquim, Dona Mariana de Sabarreto, uma mulher frágil e silenciosa, trancou-se em seus aposentos e não falou com o marido durante semanas. As 7 mulheres foram levadas não para a senzala comum, mas para uma construção separada nos fundos da Casa Grande. Um sobrado de pedra e cal, que antes servia de depósito. Joaquim mandou reformá-lo completamente. Janelas foram abertas, móveis foram trazidos de Salvador. Livros, muitos livros. Papel, tinta, penas de escrever. O que estava acontecendo? Os escravizados da fazenda observavam tudo com olhos desconfiados. O feitor, um mulato cruel chamado Sebastião, rondava o sobrado como um cão raivoso, mas tinha ordens expressas de Joaquim: não se aproximar.
não perturbar, não questionar. Durante 3 meses, as 7 mulheres desapareceram da vista de todos. A porta do sobrado permanecia trancada. Joaquim entrava todas as manhãs logo após o café e só saía ao cair da noite. O que fazia lá dentro durante todo esse tempo? O que acontecia naquele lugar? As teorias se multiplicavam. Os escravizados da fazenda começaram a contar histórias. Alguns juravam ouvir gemidos à noite. Outros falavam de cantos estranhos, em línguas que não reconheciam. Um velho angolano chamado Tomé dizia que aquilo era coisa de feitiçaria, que o senhor estava possuído por algum espírito maligno. Mas a verdade, quando finalmente veio à luz, era algo que ninguém poderia ter imaginado. Era junho. O calor sufocante da Bahia tornava o ar espesso, difícil de respirar. Foi quando o ouvidor da comarca, o Dr. Antônio José de Miranda, chegou à fazenda Santo Antônio. Ele vinha acompanhado de 2 soldados e de um escrivão. A visita não era social. Havia denúncias graves. Senhor Joaquim Rodrigues de Almeida, disse o ouvidor com voz solene. Chegaram aos meus ouvidos relatos de que o senhor mantém 7 escravas em cativeiro privado, praticando com elas atos contrários à moral cristã e aos bons costumes. Exijo ver essas mulheres. Agora, Joaquim não piscou. Havia algo em seus olhos. Não era medo, não era raiva. Era algo próximo de desafio. Claro, Dr. Miranda, respondeu calmamente. Venha comigo. O grupo seguiu Joaquim até o sobrado de pedra. Quando a porta foi aberta, o ouvidor e seus homens pararam. Simplesmente pararam. O que eles viram não foram mulheres acorrentadas. Não havia sinais de tortura ou de abuso. O que havia ali era uma escola. Sim, você ouviu direito. Uma escola. As 7 mulheres estavam sentadas em bancos de madeira, cada uma com livros abertos diante de si. Na parede, um quadro negro com letras e números. Mapas pendurados. Uma estante cheia de volumes encadernados. Maria Benedita estava de pé, segurando um ponteiro, ensinando gramática portuguesa para as outras. Josefa lia em voz alta um trecho de Camões. Luciana dedilhava notas no cravo enquanto Esperança ensaiava uma música. O silêncio foi absoluto. O ouvidor olhou para Joaquim, confuso. O que é isto? Joaquim respirou fundo. Então, pela primeira vez, revelou seu segredo. Dr. Miranda, o senhor sabe quantos filhos tenho? O ouvidor franziu a testa. Isso não vem ao caso. 6, interrompeu Joaquim. 6 filhos, 3 com minha esposa legítima, 3 com mulheres escravizadas desta fazenda. E sabe o que me atormenta todas as noites, doutor? É saber que meus filhos nascidos de ventre escravo nunca poderão ser livres. Nunca poderão estudar. Nunca poderão ser mais do que propriedade. Ele caminhou lentamente entre as carteiras, tocando nos livros. Estas 7 mulheres, doutor, não são minhas concubinas. São professoras. Eu as escolhi por suas habilidades. Cada uma delas está sendo educada para ensinar. E quando estiverem prontas, elas ensinarão meus filhos. Todos eles. Os legítimos e os bastardos. Os brancos e os mestiços. O ouvidor estava boquiaberto. Mas isso é ilegal. É contra todas as leis. Escravo não pode ser educado. É perigoso. Perigoso para quem, doutor? A voz de Joaquim estava carregada de uma emoção contida. Para o sistema que nos enriquece enquanto destrói almas? Para a igreja que prega amor enquanto abençoa os grilhões? Ou perigoso para nossa própria consciência? Você consegue imaginar esse momento? Um senhor de engenho, um homem que tinha o poder de vida e morte sobre centenas de pessoas, revelando que seu grande pecado não era a crueldade, mas a compaixão? Ou seria algo mais complexo? Porque, sejamos honestos, Joaquim ainda era dono dessas mulheres. Ainda as tinha comprado como se fossem animais. Ainda decidia seus destinos. Teresa, uma das 7, finalmente falou. Sua voz era baixa, mas firme. Senhor ouvidor, eu sei ler, sei escrever, sei fazer contas. E todas as noites, quando deito minha cabeça neste travesseiro que o senhor Joaquim me deu, eu choro. Porque sei que lá fora, na senzala, há crianças que nunca terão o que eu tenho. Isso me parte o coração. O ouvidor estava visivelmente perturbado. Ele veio buscar o monstro e encontrou.
O que exatamente? Um salvador? Um hipócrita? Um homem tentando redimir pecados que nem eram totalmente seus? Isso precisa acabar, disse o ouvidor, mas sua voz não tinha convicção. Eu preciso consultar as autoridades superiores. Joaquim assentiu. Faça o que deve fazer, doutor. Mas enquanto o senhor consulta seus superiores, estas mulheres continuarão aprendendo, porque cada dia de ignorância é um dia roubado de suas vidas. O ouvidor saiu da fazenda sem prender ninguém, sem tomar providências imediatas, porque ele, assim como todos nós agora, estava diante de um dilema moral que não tinha resposta fácil. Nas semanas seguintes, a história de Joaquim e suas 7 escravas educadas espalhou-se por toda a Bahia. As reações foram extremas. Alguns fazendeiros o chamaram de traidor da própria classe. Outros, em particular, confessavam admiração. A igreja o convocou para explicações. O bispo Dom Romualdo Antônio de Seixas o advertiu severamente sobre os perigos de educar os negros além de sua condição natural. Mas Joaquim não recuou. Em agosto daquele ano, aconteceu algo extraordinário. As 7 mulheres começaram a ensinar, não apenas os filhos de Joaquim, mas outras crianças da fazenda. Secretamente, à noite, elas reuniam pequenos grupos nas senzalas e ensinavam letras, números, orações. O conhecimento se espalhava como água, encontrando frestas nas pedras. Sebastião, o feitor, descobriu uma dessas aulas noturnas. Ele irrompeu na senzala com seu chicote, pronto para massacrar a todos. Mas quando viu aquelas crianças, algumas com não mais de 5 ou 6 anos, segurando pedaços de carvão e escrevendo letras em tábuas de madeira, algo dentro dele se quebrou. Ele baixou o chicote e, sem dizer uma palavra, saiu. No dia seguinte, Sebastião pediu demissão. Joaquim tentou detê-lo, mas o feitor apenas disse: "Não consigo mais, senhor. Não depois do que vi." A experiência de Joaquim durou exatos 9 meses. Em dezembro de 1832, o governador-geral da Bahia emitiu uma ordem formal. A escola clandestina deveria ser fechada imediatamente. As 7 mulheres deveriam retornar às suas funções normais ou ser vendidas. E Joaquim seria multado pesadamente por subversão da ordem estabelecida. Joaquim tinha uma escolha: obedecer e proteger sua fortuna, sua posição, sua família, ou desobedecer e arriscar tudo. O que você faria? Se fosse ele, naquele momento, com tudo a perder, qual seria sua escolha? Joaquim escolheu a desobediência, mas não da forma que você imagina. Na véspera do Natal de 1832, ele reuniu as 7 mulheres no sobrado e lhes entregou cartas de alforria. Todas elas, libertas livres, mas não parou aí. Ele lhes deu dinheiro. Não muito, mas o suficiente para começarem uma vida. E fez algo que chocou a todos. Ofereceu que continuassem na fazenda, agora como mulheres livres, recebendo salário para ensinar seus filhos. 5 delas aceitaram. 2 partiram. Maria Benedita e Josefa foram para Salvador, onde tentariam abrir uma escola para crianças negras forras. A história deveria terminar aqui, com um final feliz, certo? Mas a realidade do Brasil colonial não permitia finais felizes. Em janeiro de 1833, a fazenda Santo Antônio foi invadida. Não pelas autoridades, não por soldados, mas por um grupo de fazendeiros vizinhos, liderados por um coronel chamado Inácio Tavares da Costa. Eles não aceitavam o que Joaquim estava fazendo. Viam aquilo como uma ameaça a todo o sistema. "Você está dando ideias aos negros", gritou o coronel Inácio. "Está fazendo eles pensarem que são gente." A violência foi brutal. O sobrado foi incendiado. Livros foram queimados. As 5 mulheres foram espancadas e expulsas da fazenda. Joaquim tentou defender-se, mas foi dominado e surrado até ficar inconsciente. Quando acordou 3 dias depois, tudo tinha acabado. Sua escola estava em cinzas. As mulheres desaparecidas. E algo mais, sua esposa, Dona Mariana, havia morrido. Os médicos disseram que foi o coração.
Mas todos sabiam que foi o peso de tudo aquilo que a matou. Joaquim nunca se recuperou completamente. Ele viveu mais 12 anos, mas era uma sombra do que fora. A fazenda Santo Antônio continuou produzindo açúcar, mas ele raramente saía de seus aposentos. Dizem que passava os dias escrevendo cartas que nunca enviava, pedindo perdão a pessoas que já não estavam lá para ler. Mas aqui está a reviravolta final. A verdadeira reviravolta. Em 1865, 33 anos após aqueles eventos, quando a Guerra do Paraguai já devastava o Brasil e a abolição começava a ser debatida seriamente no parlamento, uma escola foi aberta em Salvador. Uma escola para crianças negras. Quem a fundou? Maria Benedita e Josefa, as duas mulheres que Joaquim libertara. E na parede dessa escola havia uma placa. Nela estava escrito: em memória de Joaquim Rodrigues de Almeida, que nos ensinou que a verdadeira liberdade começa com o conhecimento. Durante as décadas seguintes, aquela pequena escola educou centenas de crianças. Muitas delas se tornaram professores, médicos, advogados, pessoas que usaram o conhecimento para romper correntes que nenhum açoite poderia quebrar. A história de Joaquim nos deixa com perguntas incômodas. Ele foi um herói ou apenas um homem tentando aliviar a própria culpa? Ele realmente acreditava na igualdade ou apenas estava tentando proteger seus filhos bastardos? E mais importante, o bem que ele fez compensa o mal do sistema que ele perpetuou ao continuar sendo um senhor de engenho, um dono de escravos? Não há respostas fáceis. A história não é feita de mocinhos e vilões claramente definidos. É feita de seres humanos complexos, tomando decisões difíceis em sistemas terríveis. O que sabemos é isto: 7 mulheres tiveram suas vidas mudadas. E essas 7 mulheres mudaram outras vidas. E essas outras vidas mudaram mais vidas. Como ondas num lago, o impacto daquele ato se espalhou através das gerações. Hoje, quando pensamos na escravidão brasileira, pensamos nas correntes e nos açoites. E devemos pensar. Mas talvez também devêssemos pensar nas pequenas resistências, nos atos de humanidade que brilharam como velas em meio à escuridão mais profunda. Joaquim Rodrigues de Almeida morreu em 1844. Foi enterrado sem pompas, quase esquecido. Mas em Salvador, numa escola que ainda existe hoje, embora agora com outro nome, há registros daquelas primeiras alunas. 7 nomes, 7 mulheres que desafiaram o impossível. E se você está se perguntando o que aconteceu com os filhos de Joaquim, aqui está o último detalhe. Um deles, Lourenço, filho de uma escravizada, tornou-se um dos primeiros advogados negros da Bahia. Ele dedicou sua vida a defender escravizados em julgamentos. Salvou dezenas de vidas. Quando perguntado como aprendeu a ler e escrever, ele sempre respondia: meu pai me deu professoras, e elas me deram o mundo. Essa é a história das 7 escravas de Joaquim Rodrigues de Almeida. Uma história sobre poder e impotência, sobre culpa e redenção, sobre como mesmo nos lugares mais escuros, a luz do conhecimento pode encontrar uma forma de brilhar. Agora você sabe o que ele fazia com elas todos os dias. Ele ensinava, elas aprendiam. E juntos, sem saber, plantaram sementes de uma revolução que ainda hoje continua a crescer. Pense nisso na próxima vez que pegar um livro. Na próxima vez que aprender algo novo. Porque a educação não é apenas um direito, é uma arma, a mais poderosa de todas. E há pessoas que morreram, literalmente morreram, para que outros pudessem ter acesso a ela. Compartilhe essa história para inspirar mais pessoas a fazerem a diferença. Porque histórias como essa não podem ser esquecidas. Elas precisam ser contadas, recontadas e lembradas. São elas que nos mostram que mesmo nos piores sistemas, mesmo nas épocas mais sombrias, a humanidade pode encontrar formas de resistir. E você? Como teria agido no lugar de Joaquim? No lugar das 7 mulheres? No lugar do ouvidor? Deixe sua resposta nos comentários. Porque essas questões não são apenas do passado.
Elas ecoam até hoje, em cada escolha que fazemos sobre justiça, dignidade e o valor de uma vida humana. Esta foi mais uma história dos ecos da escravidão. Volte sempre. A história tem muitos segredos ainda por revelar. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e comentar de onde está assistindo. Agora me diga, se você fosse o personagem principal desta história, o que faria naquela época? Sua opinião é muito importante. Inscreva-se no canal para fortalecer nosso trabalho e ajudar a trazer mais histórias como essa. Compartilhe com quem também gosta de histórias do tempo imperial, histórias que fazem pensar.